falar com o Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, acabamos de ler a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Senhor, que penetra no fundo da nossa alma, meu Deus, que entra na divisão, Senhor, da alma e do espírito. Glória a Deus! Meu Deus, Senhor, estamos reunidos aqui em teu nome para ouvir a tua voz. Já ouvimos, meu Pai, por meio das orações, por meio dos louvores, meu Deus. Mas estamos neste momento, Senhor, dispostos a ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Fala conosco, Deus, uma vez mais, e pode ser hoje a última vez que o Senhor fala conosco nessa terra. Senhor, eu venho me despido do meu orgulho neste momento, porque não sou eu quem vai falar, mas o Senhor, meu Deus. Eu me presto os meus lábios para que o Espírito Santo venha trabalhar por meio deles, meu Deus, através da tua palavra. Fala com o teu povo, Deus, não é aquilo que queremos, mas aquilo a qual o Senhor preparou, segundo a necessidade de cada alma nessa noite. Pois eu sei, meu Deus, que há almas sedentas, eu sei que há almas, meu Pai, que estão ansiando pela tua palavra, pois é alimento para nós. Fala conosco, meu Pai, não te cales, em nome do Senhor Jesus. Se aceita batendo palmas para o Senhor. Acabamos de ler a palavra do Senhor. Livro de João, no capítulo 1 em diante, e até o capítulo 42 vai registrar uma das maiores histórias de referência de fé para cada um de nós. Quando João passou por aquela situação, ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas hoje nós podemos observar o porquê de João passar aquilo tudo, para que ele fosse referência de fé. É, Jesus, é dessa forma. Nos tempos de hoje, aonde está escasso, e se Jesus voltasse agora, porventura acharia ele fé. Glória a Deus! Porventura acharia ele agora pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que ainda se desvia do mal. João foi uma referência para nós. E se todas as bênçãos divinas nos fossem removidas hoje, será que ainda restaria fidelidade em nós? É, Deus, é dessa forma. Será que se Deus tocasse em todos os nossos bens hoje, será que se Deus permitisse uma tragédia sobre a nossa família hoje, sobre as nossas finanças hoje, será que ainda restaria motivos para adorar a Deus? Ou será que nós iríamos abandonar a nossa fé? Satanás, quando ele é interrogado por Deus, ele coloca a fé de Jó em xeque, dizendo que Jó só adorava a Deus porque Deus o abençoava. Vamos conhecer quem era Jó. No capítulo 1 vai começar dizendo que Jó era uma terra chamada Uz, uma terra que situada em Edom, na Arábia. Muitos não conseguem dizer se Jó era hebreu ou se Jó era arábio, mas muitos acreditam que Jó era um sheik árabe. Por isso, de tanta riqueza que Jó tinha, Jó era um homem importante, não era abençoado somente na sua descendência, mas também era abençoado financeiramente. Jó também era abençoado politicamente. Jó tinha vida ganha, vamos dizer, tinha motivos de sobras para adorar a Deus. E agora vai vir o questionamento de Satanás. É, Deus, é dessa forma. Só que para quebrar
acham que humildade está ligado à pobreza. Muitos acham que humildade está ligado a não ter um arroz para comer. Muitos acham que humildade está ligado em as vestes esta maltrapilha. Muitas pessoas acham que humildade é não querer ter uma casa boa. Muitos acham que humildade é não ter o interesse de conquistar as coisas. Humildade não está ligado à possessão. Humildade vem do coração. Não de posses. Porque Joqueta é o protocolo. Todo mundo acha que rico não é humilde. Só que o próprio Deus fala, ó, temente a Deus, reto, íntegro, e que se desvia do mal apesar de suas riquezas. Só que também não nos assegura de que alguém que tem todas essas posses não possa se desviar dos caminhos de Deus. É dessa forma. Será que nós, se tivéssemos tudo o que Jó tinha, como nós nos comportaríamos? Meu Deus, é forte. Será que seríamos como Jó? Tem pessoas que nem precisam da riqueza, não. É só subir um carro. Meu Deus. Aumentar R$200 no salário, pronto. Eita glória. Alto deste tamanho. É Jeová. Não precisa ter muita riqueza, não. Dá um cargo para ele, de obreiro, vai para diácono, bate na mesa, eu que mando aqui. É Será Jeová. que se nós tivéssemos tudo que Jó tinha, como nós iríamos nos comportar? Vamos analisar nosso caráter nessa noite. Será que está precisando ser trabalhado em nós? Será porque ainda não alcançamos as bênçãos que Deus tem nos prometido? Será que Deus ainda não entregou? Porque se Ele entregar agora, a humildade vai embora, a soberba toma conta e perde a intimidade com Deus. Será que Deus não deu ainda porque não é o tempo? Ou porque ainda precisa acontecer o trabalhar de Deus na nossa vida e o nosso caráter moral será aperfeiçoado? É dessa forma. Essa é a riqueza de Jó. Como nós nos comportaríamos? O homem rico, sincero, temente a Deus e desviado do mal. Oh, glória a Deus. E agora do dia para a noite, ele não sabia que a conversa tinha acontecido nas regiões celestiais. Ele não sabia que Satanás tinha se apresentado diante de Deus para prestar contas. Ele não sabia que a conversa tinha acontecido. E agora chega um dos seus servos e fala assim: Jó, sabe as 7.000 ovelhas que você tinha? Foram todas queimadas. Jó oferecia sacrifícios a Deus. Aqui no versículo 5 vai dizer que Jó
Ramaxergue declama. Nos atacar, a primeira coisa que ele vai fazer é parar no nosso culto. Só que ele mal sabia que o culto de Jó não estava nas ovelhas, mas vinha de dentro da alma. Mesmo quando Jó estava se coçando com um cabo de terra, ele não precisou sacrificar o cordeiro, mas ele cascou com seus peixes, se prostrou Oh, maravilha, meu Deus. o sacrifício não, o sacrifício vinha do coração, a humilhação vinha do coração de Jó. Sabemos que chegará o tempo que este culto a qual nós fazemos vai ser interrompido. Só vai permanecer quem está de alma na igreja, corpo, alma e espírito, e adoração em espírito e em verdade. A primeira coisa, toca nas ovelhas, e a única coisa que ele vai queimar são as ovelhas, interromper. Meu Deus, é forte isso aí. E as pessoas nobres daquela época se vestiam de lã tirada das ovelhas. Agora estava afetando a vida financeira de Jó. Agora começa a primeira crise, era a crise financeira na vida de Jó. Acabou com as ovelhas. A lã, que era algo que ele podia comercializar, agora não pode mais, porque as ovelhas foram queimadas. Acabou. Agora a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha 3.000 camelos. E ele, com esses 3.000 camelos, eles serviam de meio de transporte, sejam para viajantes, ou seja, por um período de guerra, os camelos eram usados. E nós vamos ver que os caldeus roubaram esses camelos. Os caldeus usavam como instrumento de guerra camelos, porque camelos eles bebem mais ou menos 70 litros de água. Camelo é um animal resistente. 30 litros de águas, eles deixavam o corpo absorver, guardavam 40 litros para quando precisasse, o corpo ia liberando quando o camelo sentisse sede. Então era um tanque de guerra. Eles utilizavam também os camelos em meio às tempestades do deserto, porque Jó morava no deserto da Arábia. Então era um instrumento muito utilizado, porque havia muitas tempestades de areia no deserto, e o camelo é o único animal que consegue andar de joelhos em meio à tempestade. Meu Deus. Era um instrumento de guerra. Quando o camelo ficava de joelho, ele conseguia avançar no deserto, porque a tempestade de areia passava por cima dele. Ainda assim, o camelo ele tinha proteção em seus olhos. É o único animal que consegue ficar de olhos abertos em meio à tempestade. Meu Deus, é profundo. Um animal muito caro, instrumento de guerra. Os caldeus vieram pegar. Oh, glória. Havia 500 juntas de bois. Jó era um pecuarista. Os bois aravam a terra. Imagina o tanto de terra que Jó tinha aí atrás. Imagina o tamanho dos territórios que Jó tinha. Um homem rico. A Bíblia cita o homem mais rico do Oriente. E o inimigo quer tocar em tudo. O inimigo quer tirar a estrutura de Jó em todas as áreas da vida dele, para não haver escape para ele. E agora eles roubam as juntas de boi, as 500 juntas de jumentas que eram utilizadas para fazer transporte de cargas. E esta é a primeira crise financeira de Jó. Todos os animais, acabou. Agora vem a crise na descendência. Crise Alguém familiar. chega e fala assim: ó,
história. Veio um grande vendaval, um grande redemoinho de areia, e os seus filhos estavam reunidos junto com os seus servos. E como este redemoinho atingiu aquele lugar, todos os seus filhos foram mortos. É, Jeová. Naquela época era importante ter filhos, principalmente filhos homens. Jó tinha 7. Veio a tempestade e matou os 7 filhos de Jó e as 3 filhas. Descendência acabou. O inimigo tem fúria com muitas crianças. Verdade. Podemos ver que ele está investindo principalmente para legalizar o aborto, para legalizar drogas, para que nossas crianças sejam destruídas. Sabe, quando Moisés nasceu e Faraó ordenou que matasse os meninos abaixo de 2 anos, a fúria veio de muito tempo. É. Quando Herodes ordenou para matar os meninos abaixo de 2 anos, a fúria veio de muito tempo. Jó não escapou dessa fúria. Atingiu, matou todos. A descendência acabou. E agora, depois de arrancado tudo isso, eu não estou falando de anos, não. São dias. Meu Deus. Foi em questão de um dia. Se na nossa casa a nossa máquina quebrar, a gente fica doida. Se um copo quebra, a gente já fica brava. Se alguma coisa sai do eixo, a gente já fica assim: por que, Deus? Agora imagine Jó, mais ou menos 12.000 animais, seus 10 filhos foram mortos, sem aviso antecedente, sem saber o porquê daquilo tudo. Agora ele perde tudo em um único dia. Imagine você, mãe, você, pai, perder um filho. Imagine 10 filhos em um dia. Imagine. Lá na frente começamos a questionar a mãe. Nossa, que mulher horrível. Nossa, que mulher ignorante. Você já imaginou perder 10 filhos? Eu não sou mãe, não. Mas só de imaginar a dor da perda, eu não quero sentir na minha pele o que é perder 10 filhos. Jó tinha tudo para se voltar contra Deus. É, Deus. Jó tinha motivos de sobra agora para abandonar a fé. Só que para quebrar a cara de Satanás, o Senhor já sabia da integridade de Jó. Aí Satanás fala assim: ele não serve a Deus de causa. Significa assim: ele não serve a Deus porque o Senhor dá, porque o Senhor preenche ele de vez. E para quebrar o protocolo, para que Satanás sair com a cara lixada no chão, Satanás agora ele faz este questionamento. Só que Jó, depois de receber todas essas notícias, ele não vai questionar com Deus, não. Ele não vai gritar: Deus, por que o Senhor fez isso? Não. A palavra do Senhor vai dizer que ele rasga as suas vestes em sinônimo de tristeza e humilhação. Ele diz assim: ó, o Senhor me deu. O Senhor me está tirando. Bendito seja o nome do Senhor. Será que se o Senhor removesse todas as bênçãos da nossa vida, será que ainda restaria fidelidade em nós? É, Jeová. Será que nós seríamos como Jó, fiéis dessa maneira de depois que aconteceu tudo
volta até Deus. Aí Deus, ao mundo discurso, como diz meu esposo, tu tens observado no céu? Você focou em tudo. Acabou com a vida financeira dele. Acabou com os filhos que são herança do Senhor. Arrasou com a vida de Jó. Mas tu tens observado? Continua reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Talvez alguém poderia falar assim: Jó fazia sacrifício pelos filhos, porque os filhos estavam em pecado. Não, Jó fazia sacrifício mesmo antes dos filhos pensarem em pecar, porque sabemos que o pecado não vem do ato, o pecado procede do coração. Antes que os filhos viessem a cometer o ato, Jó já cortava o mal pela raiz. Eita glória! Parte do mal é cortar o mal pela raiz. Será que estamos desviando do mal? É? Na atualidade está feio, né? Porque tem gente brincando com o pecado, achando que Satanás é brincadeira. Ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Deus não fica fazendo fantoche de Satanás na Bíblia, não. Nós não podemos contra Satanás. Nós, sem Deus, não podemos contra Satanás. Então vamos parar de brincar com o pecado. O discurso não muda, hein? Satanás fala assim: toca na pele, toca na saúde. É Deus. O que o homem pode dar em troca da sua vida. Sabe aquele ditado? Tudo tem preço. Para nós cristãos não serve. Não podemos barganhar. Não podemos negociar a nossa fé. O preço que nós temos já foi pago na cruz do Calvário. Não tem como negociar mais. E se Satanás tem apresentado bandejas para mim ou para você negociar a nossa intimidade com Deus, você vai dizer assim: ó, o meu preço já foi pago. O que morreu por mim na cruz do Calvário, eu já estou selado por Ele. Não tem como negociar a minha fé. Agora Satanás é permitido por Deus, toca nele, mas só toca na pele. Pode tocar na carne, porque fiéis também sofrem. É. Tem pessoas que acham que alguém para sofrer na terra precisa estar em pecado. Fulano está enfermando, pecou. Fulano está enfermando, cortou o cabelo. Fulano está enfermando. Ai, com certeza pecou contra Deus. Fiéis também passam por provações. Fiéis também padecem necessidade. Não vamos nos querer achar super-heróis. Sou crente, faço tanto tempo de jejum, de oração, vivo em consagração com Deus. Não te deixa imune de adversidade. Verdade. Só te deixa preparado para enfrentar as adversidades. Por isso que Jó já vivia em sacrifícios a Deus, para estar preparado para o dia mau. Será que estamos nos preparando para esse dia? E agora ele vai em troca da carne. Jó é cometido por uma chaga terrível, a pior doença daquela época, a lepra. A carne de Jó agora fica branca.
porque pecou contra Deus? Não. O Senhor queria mostrar para Satanás que os fiéis não adoram só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Porque se fosse pelo que ele faz, não existiria adoração verdadeira. E agora ele é cometida com a enfermidade. A mulher fala assim: amaldiçoa o Deus e não. Quando nos encontramos em lutas na nossa vida, somos tentados a duvidar do Senhor. Verdade. Sabe quando Jesus estava no deserto, a primeira coisa que Satanás faz, depois dele ter sido aprovado no batismo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. A primeira coisa que Satanás vai fazer é colocar em dúvida se tu és o filho de Deus. Duvidando. Por que ele transforma as pedras em pães? Vai ficar passando fome? A primeira coisa é lançar dúvidas. Verdade, meu. Só que Jó fala assim: aceitastes o bem de Deus e o mal não queres aceitar. Nu eu vim, nu eu voltarei para lá. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Mas por que fulano não sofre? Fulano é fiel igual ela e não sofre. Deus manda te dizer nessa noite: ei, fulano, eu não estou me vestindo igual eu estou me vestindo em você. É, meu Deus! Fulano, eu escolhi a voz. Eu me visto, quem tem visto pesado, ele não pega bem. Ele está decidido em investir pesado, ele não vai pegar leve. Quanto maior o chamado, maior a renúncia. Quanto maior o ministério, maior serão as adversidades. Mas ele, na tua fraqueza, o poder de Deus está se aperfeiçoando. Se Jó não tivesse passado por aquilo, ele não viveria o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subia o coração dele naquele momento. Se tivesse murmurado, o mundo não seria murmurado. E agora, os filhos dele chegaram. Ele faz unidade. São três, não sei. Os nomes são difíceis. Os três amigos de Jó chegaram perto dele, sentaram-se com ele por 7 dias, não falaram nada. Era melhor que tivesse ficado calado por resto da provação de Jó. Muitos não vão entender o seu processo. Vão falar assim: ó, está em pecado. Começa a mudar aí, meu filho. Está pagando pelo que você fez. E um deles, Bildade, falou assim: ó, seus filhos morreram? Que bom que morreram, devia ter morrido mesmo. Imagine nós passando por uma calamidade na nossa vida e alguém chegar e falar algo desse ainda mais dos nossos filhos. E agora eles começam a vomitar sobre Jó um monte de acusação. Só que Jó se cala. E no capítulo 42, vai resumir, porque é muito grande a história de Jó. A palavra do Senhor vai dizer assim: que o Senhor ordena os amigos de Jó a pegar animais, levar até Jó, para que ele oferecesse sacrifício por eles, porque os amigos de Jó tinham levantado acusações contra Jó. Sabe quando alguém está em pecado e Deus desce com a correção, e nós achando bom demais, vamos lá falar: Senhor, bem feito, que está assim acusando aquela pessoa. Acusadores também são condenados. Os amigos de Jó tiveram que entregar ovelhas para ele, e Deus falou assim: o de vocês eu não vou aceitar o sacrifício. Entrega nas mãos de Jó, que ele orará por vocês, e eu o ouvirei. Meu Deus! Para finalizar, olha o capítulo 42. Sabe quando o quadro de Jó mudou? Olha, versículo
Deus é forte. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Tem gente esperando Deus honrar e fala assim: quando Deus honrar, vou passar no pé. Vou passar no pé quando eu tiver de carro novo. Quando Deus honrar, vou esperar na cara a bênção daqueles que estão duvidando que o Senhor vai fazer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer e para me dizer: quando eu te honrar, você vai ter que acolher aqueles que estão te acusando. Porque eu sou Deus de justiça e não de vingança. Muitos querem orar assim: Deus, cuide dos meus inimigos, mas Ele fala assim: mata eles, fulmina eles. Não é assim, não. Ore pedindo a Deus por libertação. O Senhor é Deus de justiça. E Jó só conseguiu que o cativeiro mudasse quando ele orou pelos seus amigos. E nós vemos que não era tanto amigo assim. E quando Deus nos honrar, não vamos ficar esperando para esfregar na cara do outro, não. Vamos provar para quem está ao nosso lado que Deus é Deus de justiça, que o nosso caráter é perfeito em Deus. E o quadro da vida de Jó mudou. Eu não sei a situação que você chegou aqui nessa noite. Jó é a nossa referência